Nem toda pele cansada é falta de colágeno. Às vezes, pode ser excesso de culpa. E nem toda compulsão tem a ver com comida. Tem a ver com silêncios que ninguém ouviu. Hoje, vamos atravessar a estética e a nutrição não como manuais de controle, mas como caminhos de cuidado. Recebo Marina Rezende, nutricionista clínica e comportamental, formada em nutrição pelo UFG, especialista em nutrição clínica, funcional e fitoterapia aplicada à nutrição, referência em uma nutrição que respeita o corpo, o afeto e a história de cada pessoa. Com escuta refinada e olhar amoroso, ela transforma o prato em espelho. Marina, seja muito bem-vinda. Obrigada, Maria. Marina, por que muitas pessoas tratam o alimento como um castigo e não como um afeto? A relação com o alimento, o ato de comer, ele tem essa relação com afeto. Porém, o que a gente vê nas últimas décadas? A cultura da dieta, os corpos perfeitos, a mídia da beleza, a indústria alimentícia, trazendo informações contraditórias. Então, de um lado, eu tenho a indústria alimentícia produzindo, vendendo alimentos ultrapalatáveis e ultraprocessados. De um outro lado, a mídia da beleza, vendendo corpos perfeitos, tonificados. E quando você leva isso para a sua relação com o alimento, o ato de comer, que gera prazer imediato, começa a se transformar logo em seguida em culpa. Então a gente desassocia esse comer com afeto e começa a trazer o ato de comer com a culpa. E se a gente traz um pouco mais da nossa história, quando a gente chega ao mundo, o que acontece com a gente? Primeiro a gente respira, depois a gente chora e depois a gente come. Né? Então esse ato de maternar, de alimentar, ele é da nossa raiz, ele é da nossa história do humano, de realmente ter essa alimentação ligada ao afeto. Porém, com todas essas interferências da cultura, dessa psicologia do controle, de um controle obsessivo, de não pode comer, comida boa, comida ruim, isso pode, isso não pode, começa a trazer essa desassociação do comer com prazer. O corpo, ele vira vitrine e o comer com prazer vira pecado. E aí a gente desassocia esse comer corpo humano com afeto. E as redes sociais pioram isso, né? Pioram. As redes sociais, elas intensificam esse papel de perfeição, né? Dessa perfeição que não existe. Então, você está sempre desajustada com o que a imagem do Instagram mostra, trazendo mais insatisfação, trazendo mais esse ciclo de desejo e culpa. Então, eu me sinto insatisfeita, como que eu alivio o meu prazer de forma mais rápida com a comida? Mas logo em seguida vem a culpa. E existe uma estética do descontrole, aquela que aparece na pele de quem vive entre restrição e culpa? Aparece. A pele, o maior órgão do nosso corpo, 15% do nosso peso é relacionado à pele. Então, quando a gente tem essa característica de descontrole, controle, a gente tem uma maior liberação de cortisol e adrenalina. O cortisol, ele vai tirar esse viço, esse glow da pele, ele vai trazer mais doenças dermatológicas, mais acne, queda de cabelo, unhas fracas. Então, a pele, ela vai sim demonstrar o nosso emocional e principalmente esse controle, descontrole, porque na verdade o nosso corpo ele não foi feito para ficar esse tempo todo sob o mecanismo de luta ou fuga. Então, quanto mais eu controlo, quanto mais eu quero perfeito, mais esse corpo ele vai desajustar. E a pele é uma tela onde ela mostra esse desajuste. Na sua visão, quais emoções mais afetam o modo como nos alimentamos? E como isso se manifesta no corpo visivelmente? Sem dúvida, o medo e a ansiedade. A gente vive num momento onde vende-se que a gente vai viver uma vida com menos ansiedade. Isso não existe. O medo é uma emoção primária e derivado do medo vem a ansiedade. Então, viver com ansiedade é uma realidade porque a gente precisa viver com medo por um mecanismo de sobrevivência. Então, o medo, ele te traz uma tela que eu preciso, uma tela mental que eu preciso resolver um problema.
E a ansiedade me projeta para um futuro de algo que ainda vai acontecer. E a gente acaba não vivendo no presente. Então, se eu fico com esse medo de algo que vai acontecer, ou olho para o meu passado, nos meus registros de medo, e projeto na ansiedade um futuro, algo que pode vir a acontecer, eu tenho essa descarga de cortisol e adrenalina. E embaixo do nosso umbigo é onde a gente tem os maiores receptores, o maior número de receptores para cortisol. Então, o desenho do nosso corpo, ele pode mostrar muito o que a gente está vivendo. Quando a gente tem essa maior descarga de cortisol e adrenalina, além de perder o viço da pele, eu gosto também de falar muito do brilho nos olhos, né? Quando a gente olha para uma criança, a gente vê brilho nos olhos. Aquilo ali é um corpo que está equilibrado na parte hormonal, né? Hoje a gente já vê crianças que não têm esses brilhos nos olhos, mas a princípio era para que a gente tivesse, a gente encontrasse esse brilho nos olhos de uma criança. Quando a gente tem essa descarga de cortisol e de adrenalina, além da gente ir perdendo esse brilho, e aí não tem procedimento que traz brilho para os olhos, a não ser você buscar realmente o caminho de dentro, né? O olhar para esse espelho interno, e aí quando você olha para esse espelho interno, você tem a sua escuta e você busca o autoconhecimento, você consegue fazer esse ajuste hormonal. Então hoje, sem dúvida, muito do que a gente vê de gordura abdominal pode ser um reflexo não só de uma alimentação que não está equilibrada, mas de um eixo hormonal que está desequilibrado. E você sente, por exemplo, uma pessoa ansiosa no consultório, ela vai te queixando de aumento de alimentação, assim, o excesso, ou ela diminui a alimentação? Como que é esse comportamento? Na maioria das vezes, a ansiedade traz um aumento do apetite. Dependendo do tipo de problema e da fase de vida que a gente vive, por exemplo, um caso de luto. Muitas vezes, no momento de luto, essa pessoa ela perde o apetite e ela deixa de comer alimentos que têm cores vivas. Então eu brinco que ela está na dieta da alma, ela está numa dieta mais nude, você não a vê com roupas com muita cor, com batom com muita cor, com esmalte com muita cor, ela tende a ficar num arroz, numa batata, numa banana, ela traz para uma alimentação com menos cor. E geralmente no momento de luto essa pessoa diminui a sua ingestão calórica. Quando a gente está diante de um momento de frustração, de insatisfação, de tristeza, a tendência é o nosso apetite aumentar e aumentar para alimentos que são mais calóricos. Até porque em momentos que a gente tem mais adversidades na vida, o nosso cérebro precisa de mais glicose. Então ele não vai te colocar para comer folha de alface, ele vai te colocar para comer alimentos mais calóricos. E aí é uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção. O que a natureza entrega para a gente e o que a indústria alimentícia entrega para a gente. A natureza ela entrega para a gente alimentos, por exemplo, a carne tem proteína e tem gordura. Ela entrega as frutas, tem carboidrato e tem fibra. Mas a natureza não entrega para a gente alimentos que misturam gordura e alto teor de carboidrato. Geralmente quem entrega esses alimentos é a indústria alimentícia. Então, vamos pegar um pudim. Um pudim é uma mistura de açúcar com gordura. Então, isso foi feito pelo homem. A natureza ela não entrega essa mistura de gordura com açúcar. E quanto mais eu busco esse tipo de alimento ultrapalatável, mais o meu cérebro cria um registro. Sinto medo, estou angustiada. Como que você alivia rápido esse circuito comendo um alimento ultraprocessado? Então, para quebrar esse comportamento, essa sinalização neurológica, é preciso olhar para dentro e entender o porquê que você está tendo esse tipo de comportamento. Então, passa realmente por se perceber, por olhar para dentro, porque senão você vai ficar só reforçando esse comportamento. E hoje, como a gente tem muita facilidade em entrar num aplicativo e pedir uma comida que chega rápido, vamos pegar a facilidade em comer um doce e a dificuldade em comer uma salada. A salada você tem que lavar, tem que picar. O doce, muitas vezes, até a própria embalagem já facilita, né, para que você consuma esse doce mais rápido. A cor da embalagem, ela vai interferir. Então, é importante a gente conseguir não só desenhar, mas identificar
qual é a emoção que você está sentindo. Ah, então eu estou chateada, eu estou triste, o que eu programei não deu certo, tá. Como que eu acolho isso no meu corpo? Porque é importante também a gente deixar descer do cérebro para o corpo. Ah, então eu fiquei chateada. Sim, e como é que a gente trabalha com isso? E como que pode ser melhor? Né? Porque senão a gente vai para um movimento muito automático de buscar a comida ultrapalatável, que vai te dar uma sensação de bem-estar ali de 15 a 30 minutos, mas não vai resolver o problema. Né? Na hora que essa sensação de bem-estar de 15, 30 minutos passar, você vai estar com a insatisfação sentada no seu colo. E aí, como é que você vai lidar com essa insatisfação? Essa que é a comfort food? Sim. Mas a gente também pode olhar o comfort food quando a gente pensa em alimentação da infância. Então eu escuto com bastante frequência, ao invés assim de arroz com feijão, o arrozinho com feijão, a rosca, o bolo. Né? Por que o bolo é tão presente na nossa alimentação? Ele não é da alimentação do adulto, ele é da alimentação da criança que vem para a vida adulta. Ah, então eu vou tomar um café com pão de queijo. Se a gente for pegar a geração de 20, 30 anos, eles não têm esse costume de lanchar um café com pão de queijo. Mas se a gente pega a geração de 50, 60 anos, não tenha dúvida que o lanche vai ser esse café com pão de queijo ou um café com bolo, porque remete muito o que eles tinham na infância. Então, essa alimentação emocional é uma alimentação que eu gosto muito de priorizar, acolher, porque muitas vezes nesse processo de sentar, tomar um leite com café e comer um pão de queijo, você consegue trazer cura, você consegue ajudar a pessoa a digerir, às vezes, uma emoção que não tá legal, sabe? Uma tristeza, a falta de algum parente. Eu vivi uma experiência há uns anos atrás no consultório com uma paciente que a mãe dela fazia broa. E é uma paciente pré-diabética. Então, a princípio, a gente não poderia trabalhar broa. E aí ela tinha essas broas congeladas no freezer. E quando a mãe faleceu, qual era a parte da mãe que ela tinha? As broas no freezer. Então, se eu fosse olhar o pé da letra, um caso com pré-diabetes e broa, não pode, está proibido. Mas se eu olhar o contexto dessa broa na vida dessa pessoa, que a mãe dela se faz presente ali, através daquela broa caseira, ela faz muito sentido. Então, essa alimentação emocional, a gente precisa contemplar. Que é também a alimentação que vai aparecer no final das nossas vidas. Quando a gente fala do cuidado paliativo, essa é a alimentação que vai aparecer para esse paciente que está em cuidado paliativo. E aí eu vou seguir a razão. Não, você não pode comer isso, você vai comer uma maçã ou você vai tomar um sorvete de coco. Né? Então, acho que isso é importante, a gente ter sabedoria, sensibilidade e empatia na hora de fazer essas escolhas e na hora de orientar também essas escolhas. Equilíbrio, né? É. E como você percebe isso no consultório, Marina? Que às vezes a pessoa te procura, assim, a procura pela nutricionista é sempre para manter a forma. Emagrecimento, né? Vida saudável, acho que cada vez mais a vida saudável. E assim, eu como sou paciente há mais de 10 anos, né? Eu sempre brinco que eu vou lá para conversar. Eu nunca sigo o cardápio. Então, assim, como você percebe isso? Né? Não ficar seguir o cardápio certinho, mas entender a vida dessa pessoa e conseguir colocar, né, a broa se ela gosta, né, entender esse contexto do que ela está vivendo, né, da fase da vida que ela está passando para poder orientar. Eu acho que isso em você é uma coisa que me chama atenção, que é uma nutrição diferente, né? O que a gente vê normalmente é a nutrição seguir cardápio e a sua não é. Então, assim, como você consegue perceber isso quando você recebe o paciente? Eu vejo como uma entrega, o me disponibilizar a escutar o outro. Então, o primeiro é um movimento que começa de mim. A partir do momento que eu entro para o consultório, ali eu me disponibilizo 100% da minha atenção com aquela pessoa que está sentada na minha frente. Escuta. Então, eu falo que eu abro os ouvidos para escutar o que a pessoa está me falando e escutar além
do que a palavra dela me traz. Muitas vezes é um gesto, muitas vezes é a forma quando eu vou recebê-la na recepção. Você já percebe se aquela pessoa está bem ou não, pelo tom de voz, pela forma como ela senta. E aí eu sempre gosto, principalmente quando a gente fala, quando eu vou atender mães, eu começo perguntando pelos filhos. Porque quando os filhos estão bem, é mais fácil para essa mãe estar bem. Quando os filhos estão saudáveis, é mais fácil para a gente conseguir colocar na rotina dessa mulher mãe algumas estratégias. Então, eu sempre começo abordando o entorno. Quando é mãe, eu começo abordando como está a saúde dos filhos. E aí, depois que a gente abre o leque, olha como é que está o ambiente dessa mulher, no seu papel de mãe, de esposa, de profissional e no papel dela mesma, a gente começa a traçar as estratégias. Então, tem determinados momentos que o lanche vai ser um shake. Em outros determinados momentos, o lanche pode ser um iogurte. Será que ela vai ter tempo para fazer uma pausa para lanchar? Porque geralmente o lanche é a refeição mais desafiadora, porque geralmente está no momento de trabalho. Então, para transportar, para guardar, se você está numa sala onde tem mais pessoas, como é que é a sua privacidade para o ato de se alimentar? Então, eu sempre penso que o lanche é o que eu mais tenho que olhar para o ambiente dessa pessoa, porque é a refeição mais desafiadora. E muitas vezes, nesse momento do lanche, contemplar na alimentação momentos de respiro. Você me fez lembrar de uma paciente que estava num momento escrevendo, trabalhando no serviço público, escrevendo o mestrado dela, e estava num momento muito sobrecarregado. E aí ela me trouxe que ela gostava de comer a pipoca cor-de-rosa da porta da escola. Então a gente conseguiu, hoje uma pipoca não é mais a pipoca do saco cor-de-rosa, mas uma pipoca que se assemelha muito. E aí a gente combinou que o lanche dela era uma pausa para tomar o café, comer a pipoca cor-de-rosa, ter um respiro e voltar para o trabalho. Então é sempre tendo esse olhar e esses ouvidos mais abertos para poder entender o que o paciente está trazendo. O corpo fala muito mais do que as nossas próprias palavras, né? Então, se você está atenta a essas mensagens que o paciente te traz, você consegue contemplar em cada fase que ele está passando qual é a melhor alimentação, qual é a estratégia que vai funcionar, né? Porque senão você só segue um protocolo, você faz um cardápio, mas aquela folha não tem vida, ela não encaixa na vida do paciente. Então, eu gosto muito mais de trabalhar estratégias e o que é possível para cada momento. Que às vezes você permite, né? Igual esse caso da sua paciente da pipoca, diminui a ansiedade e depois ela vai conseguir seguir até melhor, né? Nós trocamos 6 enroladinhos de queijo que ela comia dentro do carro, do trabalho até chegar em casa, que ela não percebia, pela pipoca cor-de-rosa, numa pausa, tomando um cafezinho. E tudo que é croque, que faz croque, que a gente escuta esse croque, ajuda a diminuir a ansiedade. O enroladinho de queijo não faz croque, a pipoca faz. Então, na hora que você faz essa troca, ela nem percebeu que ela deixou de comer 6 enroladinhos de queijo, mas ela focou naquele momento do lanche, que era prazeroso, que ela podia parar e comer a pipoca cor-de-rosa. Sem culpa. Sem culpa. Maria, você percebe uma diferença visível na pele de pacientes que estão em desequilíbrio emocional ou alimentar? Com certeza. Eu acho que quando a gente está bem, tudo está bem, né? A pele, eu acho que é igual você na nutrição, o corpo fala, né? E a pele, no meu caso, fala. Até quando a gente vai fazer algum tratamento estético, se a pessoa está bem, ela gosta dos procedimentos, ela vê resultado. Se a pessoa não está bem, nada tá bom para ela, né? Então, o brilho da pele, né? Quando ela tá feliz, é diferente. A resposta aos tratamentos, com certeza, é melhor quando ela tá bem. Então, eu acho que o equilíbrio emocional, ele é bom em tudo. Não só na pele, mas em todos os campos da nossa vida, né? Então, na dermatologia, a gente vê com certeza. Eu até percebo, assim, quando a paciente não tá bem, eu sempre tento conversar sozinha com ela para entender o que ela está passando, porque às vezes ela se acha feia e não é, né? Às vezes ela, eu não estou gostando disso aqui. Eu falo,
mas se você está vendo coisa onde não tem, né? Porque realmente o desequilíbrio emocional, ele mostra às vezes defeitos que as pessoas não têm, né? Na estética principalmente. Eu acho que isso tá tem muita relação com o resultado dos tratamentos e até o que ela procura. Que às vezes a pessoa ela tá tão mal emocionalmente que ela vê defeito demais nela. Ela quer fazer procedimentos que às vezes ela não precisa. Então, isso acho que é a importância do bom profissional para falar, não, olha, não é isso que nós vamos fazer. Você não precisa desse procedimento, nós vamos tratar outras coisas, né? Vamos melhorar essa parte emocional, vamos enxergar você como realmente você é no espelho, para depois, quando você estiver melhor, para a gente fazer o tratamento que realmente você precisa. É como se nesse momento você fosse o espelho para essa paciente e o acolhimento. Porque às vezes ela não consegue enxergar o que realmente existe ali, né? Ela tá tão mal que ela enxerga defeito onde não tem. Entendi. Como a autoestima impacta diretamente nos resultados estéticos, existe uma pele que brilha mais quando o emocional está bem? Com certeza. Eu falo que a autoestima é tudo, né? Quando ela tá elevada, a pessoa nem precisa de muita coisa que ela já se acha. Isso é muito bom, porque isso eu vejo demais no consultório. Então, assim, a pessoa que tem uma autoestima elevada, o resultado dos procedimentos é sempre melhor, né? E aí, melhor com ela é melhor nos relacionamentos, no trabalho, né? Quando tem filhos, né? Companheiro. E aí, essa autoestima... E na dermatologia, muitas vezes, eu consigo melhorar a autoestima, né? Ela se sentindo mais bonita, ela se sentindo melhor, ela vai estar melhor em todas as relações dela na vida. Entendi. Você acredita que a dermatologia pode ser aliada da nutrição no processo de aceitação do corpo? Com certeza, eu acho que são duas áreas que caminham juntas, né? As pacientes, eu trato muito rosto e corpo, e se a pessoa não está bem com o corpo, né, na nutrição, nenhum procedimento que eu faça vai ter resultado. Então, eu sempre falo para as pacientes isso, assim, o rosto é muito mais fácil de eu tratar sem a relação com a nutrição. Agora, o corpo, eu preciso que ela esteja bem resolvida com a nutrição, né? Esteja com uma disciplina melhor para ela ter resultado no corpo, porque senão o trabalho não dá certo, né? Um corpo desinflamado, né? A prática de atividade física, hidratação. Eu faço muito bioestimulador de colágeno no corpo, né? Aparelhos para flacidez. Então, assim, se a pessoa não está bem no corpo, se ela não está desinflamada, se ela não está se cuidando, se o emocional não está bom, os tratamentos corporais, eles não aparecem. Então, a nutrição e a dermatologia, com certeza, andam juntas. É o tratar de dentro para fora, de fora para dentro, né? Marina, como identificar se estamos com fome de comida ou emocional? Na prática, é até divertido a gente separar a fome emocional da fome fisiológica. Porque a fome fisiológica é aquela que você come qualquer coisa. Ah, eu tenho fome de sorvete de coco. Não, isso é fome emocional. A fome fisiológica se tem um pão, eu vou comer um pão. Se tem uma carne, eu vou comer uma carne. Ela é mais primitiva, é mais raiz, né? Então, o que eu estou com fome, o que tiver aqui ao meu alcance, eu vou comer. Quando a gente fala na fome emocional, eu posso desmembrar essa fome emocional com um alimento que eu brinco que ele tem nome, sobrenome e endereço, ou pode ser essa alimentação infantil que me resgata uma fase da minha vida onde eu tinha acolhimento, onde eu tinha pessoas que cuidavam de mim. Então, a gente pode olhar essa fome emocional de duas formas. Alimento com nome, sobrenome, endereço, ou esse alimento que me remete ao momento da minha vida, a uma fase da minha vida que me acolhe. O corpo pode virar campo de batalha quando se usa o alimento para calar o que não se quer sentir? O corpo ele pode virar um campo de batalha quando ele não pode se expressar. A gente vê muito isso nos casos de transtornos alimentares, né? Então, a comida, o alimento, ele passa a ser o ponto principal, mas, na verdade, o que está por trás daquele alimento, o que está por trás daquele comportamento alimentar, é um corpo que quer falar, que precisa falar,
mas ele não pode ou não consegue. E aí realmente se instaura um campo de batalha, que é um dos tratamentos mais desafiadores que a gente tem na nutrição, que é realmente resgatar esse humano de todo o conflito, de toda a pulsão entre vida e morte que ele está vivendo, de toda estrutura de relacionamento, principalmente com a mãe, é mais com a mãe do que com o pai. Então ali é dentro de uma patologia, de um transtorno que parece que é alimentar, parece que é a comida, na verdade você está diante de uma situação onde você trabalha e ajuda a resgatar a nossa relação, a nossa primeira relação, né, que é a nossa relação com a mãe. Que é aquele momento que a gente fala assim, onde dois verdadeiramente viram um. É quando a gente está dentro da barriga da mãe. Ali dois verdadeiramente viram um. Então é muito mais profundo do que a gente olhar o transtorno alimentar, a anorexia porque ela não quer comer, a bulimia porque ela come e usa algum método purgativo, ela treina muito, ela provoca o vômito. Não, a gente está falando da raiz da vida, daquilo que é mais profundo, daquilo que é mais... que faz a gente se tornar humano, né? A gente só se torna humano a partir do momento que essa mulher concebe, e aí dois viram um, e depois a gente vem para esse mundo e volta a serem dois. E aí como é que é esse relacionamento desses dois no mundo? E aí a alimentação, muitas vezes, ela entra nesse campo de batalha. E os pacientes, eles contam isso? Que eles estão com esses transtornos? Contam. O paciente anoréxico, com a própria prática clínica, a gente consegue identificar com muita facilidade. Já o paciente com bulimia e com compulsão alimentar, ao longo do tempo e dos acompanhamentos, a gente vai conseguindo fazer essa leitura e vai conseguindo abordar de uma forma muito empática e muito acolhedora, porque gera vergonha, gera medo, gera culpa. Então é preciso atingir esse paciente de uma forma muito cuidadosa, porque é como se a gente estivesse tratando uma ferida aberta. Essa ferida aberta, ela passa pela forma de comer, mas ela não está na comida, ela está além da comida. Então é um momento que a gente precisa muito da ajuda da psicologia, da psiquiatria, da família, da espiritualidade, porque ele se expressa na comida, mas ele está muito além da comida. Existe um caminho de educação emocional para reaprender a comer e ao mesmo tempo recuperar o brilho da própria imagem? Existe o caminho do autoconhecimento. Eu acho que quando a gente volta o olhar para nós mesmos, a gente começa a se perceber, começa a perceber os gatilhos que te levam a determinado comportamento. E quando você começa a fazer essa leitura, e eu penso que o profissional de nutrição, ele é um profissional que pode ajudar essa pessoa a fazer essa leitura dos comportamentos alimentares, você começa a ter uma educação alimentar e que muitas vezes vai passar pelas emoções, muitas vezes vai ter relação com a sua educação emocional. Eu acho que 100% das vezes passa pelas emoções, né? Eu tenho dificuldade de desassociar. Para mim, a nutrição e a forma como a gente come, ela está muito relacionada às nossas emoções, àquilo que a gente viveu lá atrás. Tem uma cena que é muito bonita de ver no consultório. Eu acompanho adultos e quando eu pergunto como esses adultos comem, a gente tem adultos que gostam de comer a comida mexida, gostam de comer a comida separadinha. Se o feijão encontra com arroz, ele não come. E aí, quando a gente volta na introdução alimentar desse paciente, quando ele tinha 6 meses de idade, 1 ano de idade, a forma como ele come hoje foi exatamente a forma como ele teve a sua introdução alimentar. Então, é muito difícil você olhar para um adulto e não levar a história de vida e a história alimentar que ele teve para tratar esse adulto.
E no seu consultório, eu acho que é exatamente isso, né? Todo mundo trabalha muito, corre muito, muito estressado e descontando. Aí aquele momento que eu falo assim, respira, agora esse tempo é só seu, vamos olhar para você, né? E aí quantas vezes durante as consultas a gente consegue levantar insights e observar por que cada comportamento está acontecendo e não olhar de uma forma rasa, é porque a pessoa não tem disciplina, é porque a pessoa não tem vergonha na cara. Ninguém come, porque não tem disciplina, porque não tem vergonha na cara. Né? Então essas são frases, são jargões que não é verdade. Você acha que você come porque você come, só que na verdade você tem toda uma sinalização mental e hormonal e bioquímica que te faz escolher aquele alimento, que te faz comer daquela forma. Né? Então é preciso olhar para essa cena, é preciso olhar para esse movimento do seu corpo para ver o comportamento alimentar. E não, eu como doce, eu faço isso, eu bebi 12 cervejas porque eu quis. Não, vamos olhar, você estava celebrando? Você estava passando por um momento muito difícil? A forma como a gente come, ela é o reflexo do que a gente está passando e do que a gente está sentindo. Aí, o que me chama a atenção na nossa área da nutrição é como que eu ajudo o paciente a decodificar isso. Uhum. A partir do momento que você traz isso para o consciente, a pessoa ela consegue entender por que ela chegou naquele movimento, você consegue destravar esse comportamento alimentar. E não com uma fala que, olha, isso não pode, isso engorda, isso é veneno, isso é proibido. Não, traz junto com o paciente aquela cena e destrava o que aconteceu ali. Muito provavelmente aquela cena não vai se repetir. Uhum. E se repetir, vai repetir no nível do consciente. Uhum. É porque eu quero. E aí, se é porque eu quero não vem com culpa. Uhum. Então, você consegue libertar essa pessoa, muitas vezes, de um comportamento destrutivo. De culpa, de fracasso, que não tem força de vontade, e não é por aí. Maria, o que muda no tratamento estético quando o paciente aprende a olhar para o próprio corpo com mais compaixão? Muda tudo. Né? Porque ela não vai se cobrar tanto quanto a uma perfeição, que hoje a gente percebe muito em rede social, Instagram. A vida do outro é sempre perfeita, né? O corpo do outro, o rosto do outro. E aí, quando ela está bem emocionalmente, ela não se cobra tanto. Né? Ela consegue envelhecer bem, cuidar, né, do envelhecimento, mas sem querer ser igual à pessoa que ela viu na rede social, né, ou a vida perfeita que existe fora nas telas, né, na rede social. Então, quando ela está bem assim, quando ela se enxerga com compaixão, tudo melhora. Não existe a cobrança. Né? Ela quer se olhar no espelho, se enxergar bem no espelho, bonita no espelho, mas entendendo que aquele corpo tem uma história. Né? Entendendo que a genética dela é assim, né? Às vezes não tem o nariz perfeito e tá tudo bem. Então, quando ela tá bem, a autoestima tá melhor e tudo tá melhor. É o acolhimento que vai trazendo essa compaixão, autorrespeito, autocuidado, autoestima. E eu acho também o profissional que a pessoa escolhe. Né? Quando você escolhe um profissional para cuidar de você, que ele quer cuidar do ser humano, né, e não só olhar como um procedimento, muda tudo, né? Então, assim, eu sempre falo isso para as pacientes, olha, é sua história, né? Às vezes ela tem 70 anos e chega no consultório querendo ter pele de 20. Então, eu falo, olha, vamos melhorar o que já tem, né? Vamos respeitar a sua história, a sua individualidade, né? Vamos pegar um ponto de beleza que você já tem e a gente pode dar mais ênfase a esse ponto de beleza, mas sempre olhando a pessoa, né? Não só o tratamento em si. É o melhor dentro daquele momento que a pessoa está vivendo, né? É olhar para o agora e para o presente. O que pode ser feito para esse momento, para o seu melhor agora. E sempre pensando em deixar aquela pessoa feliz.
né? O procedimento estético, ele tem um lado secundário de não é só deixar sem ruga, deixar com um lábio mais bonito, deixar com um contorno mais bonito. Não, você vai fazer o procedimento para a pessoa se olhar no espelho e sentir mais bonita e mais feliz. Isso é o que importa, né? A pessoa, o ser humano, não só tirar todas as rugas. Você me fez lembrar daquele estudo que fala que quando a gente abre os lábios, que a gente pode colocar uma caneta ou o próprio dedo e a gente abre os lábios, o cérebro interpreta que a gente está rindo e aí toda a química no nosso corpo acontece de forma diferente. Então, na hora que você fala isso, eu fiquei imaginando a paciente se olhando no espelho e se sentindo feliz, né? Então, olha a química que reverbera no corpo dessa pessoa. Eu fico me perguntando que se a gente pensa em exames de sangue, marcadores bioquímicos, né, estresse, DEA, cortisol, esses exames que mostram processos inflamatórios, isso deve melhorar, né? Porque na hora que você pode realmente ter o seu momento de se olhar no espelho de verdade e ficar feliz, isso com certeza muda tudo. Às vezes ela nem tá com o corpo perfeito, nem tá sem todas as rugas, nem tá com o lábio perfeito, mas ela se enxerga bonita. Então, isso é o mais legal, né? E isso também é um mito. Qual é o meu percentual de gordura? Quando eu tiver nesse percentual de gordura? Porque o meu corpo precisa ser assim para eu estar feliz. E, na verdade, na prática clínica, eu vejo que não é nada disso, né? Às vezes a gente tem pessoas que têm lá um percentual de gordura adequado, mas elas estão extremamente insatisfeitas. E outras que têm um percentual de gordura que não está na faixa de normalidade, mas elas sabem viver a vida, né? Então, é além do número, é além do protocolo. O que é um corpo bonito? Ou qual é a alma que habita nesse corpo e faz com que esse corpo seja bonito? Eu lembrei de um caso no consultório de uma paciente que agora a filha já vai, né? E aí a filha é lindíssima, lindíssima, a mãe também é linda. E aí a mãe me pediu, falou, olha, faz alguma coisa nela, porque se você não fizer com honestidade, segurança, né, mantendo os traços dela, ela vai em outro profissional e vai fazer. Então, assim, ela é linda, não precisaria fazer nada, mas eu faço alguma coisa para ela achar que está fazendo, para ela ficar feliz. E a mãe, a preocupação é, como ela não está bem emocionalmente, de cair na mão de um profissional que vai deformá-la, né, sem necessidade. Então, é isso, assim, a pessoa tá linda e às vezes ela não se enxerga linda, né? E é igual no seu caso, às vezes ela tem um percentual de gordura maior e tá feliz. E às vezes aquela que tá só no músculo não tá tão feliz. Sim. Qual a sua visão sobre a estética baseada em saúde e autenticidade, e não na negação do tempo? Eu acho que, assim, quando a gente pensa em medicina estética, sempre a saúde vem em primeiro lugar. Esse é o bom profissional. Por quê? Porque eu vou cuidar da Marina, eu vou cuidar da saúde da Marina. E aí, a estética, ela sempre tem que estar associada à saúde. Eu nunca vou passar por cima disso para cuidar da sua estética. Né? Eu nunca vou fazer procedimento numa área de risco, né? E não respeitar a sua saúde, respeitar o perigo que pode ser isso para a sua saúde. Então, essa sempre foi a minha maior preocupação. Eu acho que quando a gente procura um médico de verdade, ele sempre vai fazer, lógico, a medicina estética, mas em primeiro lugar é você, né? Depois vem a estética. Eu acho que é esse o ponto. Marina, como a nutrição pode ajudar uma mulher a se reconciliar com o corpo e voltar a se sentir bonita? A nutrição é uma aliada nessa reconquista do corpo, da beleza e da saúde. Se a gente olha para o público 40 mais, as mulheres 40 mais, essas mulheres estão na perimenopausa. E nessa fase da nossa vida, a gente vive flutuações hormonais que podem trazer um ganho de peso de 4, 5, 6, 8 quilos no intervalo de tempo muito curto. Então, são mulheres que elas abrem os olhos e se percebem com um corpo diferente do que era, uma gordura abdominal
mais proeminente, gordura nos braços, uma perda da cintura. E quando a gente consegue trazer essa nutrição, principalmente nessa fase da vida, que é quando a gente consegue ver com mais clareza essas oscilações hormonais e principalmente no corpo, a nutrição consegue ajudar essa mulher a resgatar esse corpo. Não mais com as estratégias que a gente usava até os 40. Quando a gente trabalha com esse público, aquela estratégia alimentar que funcionava com 20 anos, com 30 anos, ela não se encaixa mais para essa mulher 40 mais. Então é um público que a gente precisa olhar com muito cuidado, com muito carinho, com muita experiência, porque ele vai reagir diferente do que reagir aos 20, aos 30. Então a gente vai ter uma diferença no tônus da pele, na flacidez, na dificuldade de ganhar massa muscular. A gente começa a ter alteração de sono e uma noite de sono mal dormida vai interferir no seu apetite no dia seguinte. Você vai buscar mais açúcar, mais cafeína, então isso também mexe na saúde da sua pele. Você começa a ter uma maior chance de glicação de pele, de manchas na pele, de flacidez. Então, como lidar com a vontade exagerada por doce nessa fase da vida. Sem dúvida a nutrição consegue caminhar com essa mulher nessa fase para que ela realmente possa desfrutar desse momento da vida, que ela já tem uma bagagem de vida, ela já tem história, ela já sabe o que ela quer da vida, mas vem de encontro mudanças no corpo e no cérebro e na vitalidade que tentam roubar o brilho dessa mulher. Então na hora que a gente consegue organizar essa estrutura hormonal, a parte da pele, a parte da atividade física, do sono, e essa mulher resgata esse corpo, ela resgata a potência, resgata a vida, e é muito bonito ver essa mulher florescer nessa fase. Maria, como a estética pode ser libertadora e não um aprisionamento quando andamos juntas com a nutrição? Eu acho que a associação de profissionais que pensam no ser humano, né? Isso é libertador, né? Quando você consegue explicar para o paciente, né, a história que existe naquele corpo, né, o estilo de vida, tudo que já viveu, e a associação desses bons profissionais, isso é libertador, porque ela vai entender até onde ela consegue melhorar, né, no estilo de vida. Às vezes, como você falou, ela tem uma vida muito corrida, ela não consegue pensar exatamente nas calorias que ela vai comer, né? Quando ela entende que a vida é muito mais do que aquele cardápio, né? Isso é libertador. E aí o procedimento estético, no meu caso, a pessoa aceita melhor o que ela vai conseguir com o procedimento estético, né? Porque eu percebo às vezes em pacientes que elas querem um resultado no procedimento estético corporal, às vezes rapidez, às vezes aquela melhora da flacidez muito rapidamente, e ela não cuida do corpo adequadamente, da nutrição. Então eu sempre falo isso, olha, você quer fazer tratamento para flacidez, para celulite, né? Se você não tiver com o corpo desinflamado, se você não estiver fazendo atividade física, se você não tiver com uma alimentação adequada, não faça. Porque você não vai ter o resultado. Então, quando a gente associa um médico dermatologista com uma nutricionista que pensam no ser humano, e o paciente consegue entender que a gente está cuidando dele de uma forma geral, isso é libertador. Eu acho que a pessoa consegue realmente não ficar preso na contagem de calorias, né? Não, na busca do corpo perfeito, na busca do corpo do Instagram, né? E aí ela consegue ficar melhor sempre, a autoestima sempre elevada. Ficar melhor na própria pele. Com certeza, eu acho que é isso, assim, a associação da pessoa com bons profissionais, né? A dermatologia e a nutrição, nesse ponto, andar juntas eu acho que é fundamental. Mas tem que ter o profissional que cuida da pessoa e não só da celulite, da flacidez e das rugas. Olhar para o humano. Marina, hoje em dia as pessoas estão usando muito as canetas emagrecedoras. Qual o papel da nutrição para esses pacientes? Quando a gente avalia o uso das canetas emagrecedoras, antes de tudo, a gente precisa olhar quem vai usar,
por quanto tempo. Então, quando a gente lança mão desse tipo de medicamento, junto com a endocrinologia, a gente precisa definir qual o público que é indicado o uso dessa medicação. E ter um olhar sem preconceito. Quando a gente fala em obesidade, quando a gente fala em sobrepeso, muitas vezes a gente tem doenças metabólicas associadas. E o uso desse medicamento faz muito sentido. São medicações seguras, são medicações que não interferem no seu sistema nervoso central. Porém, são medicamentos que precisam de um cuidado da sua alimentação, principalmente para não ter perda de massa muscular significativa, levando à flacidez. Então, o nosso corpo ele tolera uma perda de peso de 4 quilos por mês. Quando você tem uma perda de peso maior do que isso, inevitavelmente você vai ter um quadro de flacidez. Flacidez no corpo, como que a gente vai tratar? Com atividade física. Então, é muito importante durante o tratamento, e esse tratamento, os estudos hoje mostram que são tratamentos de 2 anos, não é um tratamento de 6 meses ou de 1 mês para entrar no biquíni de lacinho. Então, é tratamento, é para tratar patologia, doenças metabólicas associadas. Então, é muito importante a prática de atividade física. E lembrando também que dificilmente o paciente vai conseguir atingir a necessidade de proteína que ele precisa só com a comida. Então, é preciso associar o suplemento. E aí é o nutricionista, junto com esse paciente, escolhendo qual é o melhor suplemento para ele, qual é a dosagem, qual é o horário, o que comer antes do treino, o que comer depois do treino, e aproveitar esse momento de tratamento para ter mudanças no seu estilo de vida. Porque uma vez que você para com o medicamento, se você não teve uma mudança no estilo de vida, você terá reganho de peso. Assim como qualquer outro medicamento usado para o processo de emagrecimento. E se você ainda perdeu muita massa muscular, você tem o seu metabolismo ainda mais baixo, maior a chance de reganho de peso. Então, é importante que esse tratamento ele venha junto com atividade física de força é muito importante, e a parte da nutrição, montando uma base alimentar, mas sem dúvida com o uso de uma suplementação muito bem indicada para que possa minimizar a perda de massa muscular. Maria, quando a gente está diante desses casos de pacientes que perderam peso num intervalo de tempo muito curto, como que a dermatologia pode ajudar nesse tratamento da flacidez? Hoje em dia, a dermatologia conta com vários tipos de tratamento para melhora da flacidez facial e corporal. Então, a gente tem os bioestimuladores injetáveis, que eles vão estimular o nosso corpo a produzir colágeno, e isso a pele fica um pouco mais grossa e coladinha. E existem as tecnologias. Hoje a gente tem ultrassom microfocado, que melhora a flacidez. Temos o Morpheus, que é uma radiofrequência microagulhada, que também melhora a flacidez. Então, a gente tem várias tecnologias para poder melhorar isso. Em alguns casos, quando existe uma perda muito grande de gordura no rosto, a gente pode associar os preenchedores para dar uma melhorada. Porque o paciente, quando ele emagrece muito rápido, ele fica com um aspecto de cansado. Então, envelhecido. E eu acho que a associação da medicina estética, da dermatologia nesse caso, é imprescindível. E Maria, ele já começa a fazer esse tratamento antes de usar a medicação, tem o antes, o durante e o depois. A dermatologia ela vai entrar nessas 3 etapas. Isso. É muito mais inteligente quando a pessoa tem o planejamento do emagrecimento de começar a tratar a flacidez assim que ela começa a fazer o emagrecimento. Porque a gente consegue um resultado de melhorar a flacidez quando a flacidez é mais leve. Então, durante o tratamento e cuidando durante esse emagrecimento é muito mais inteligente. Se a pessoa deixa para cuidar depois que emagreceu tudo, a flacidez já é muito maior. Então, a gente vai ter que fazer muito mais tratamentos e às vezes não tem o resultado daquela pessoa que começou desde o início do emagrecimento. Entendi. A pele não mente. Ela é o último estágio daquilo que o corpo já mostrou e a alma silenciou. Beleza não é esconder, é se permitir aparecer com verdade. E se a sua pele pudesse te contar um segredo agora, talvez ela dissesse: me alimente com menos regras, mais presença e menos medo.
Não é sobre o que engorda ou emagrece, é sobre o que te prende ou te liberta. Nutrir-se é um ato de escuta. Obrigada, Marina, por participar. Foi um prazer ter você comigo. O prazer foi todo meu. Até o próximo episódio do Diante do Espelho.